Meus queridos irmãos, hoje eu quero falar a respeito de Maria, mãe de Jesus. Eu tive a oportunidade de conhecer Maria, mãe de Jesus, de sentir o amor que ela tem ao lidar com as pessoas que ela lidava. Era uma pessoa muito carinhosa, muito amiga, uma verdadeira mãe. E ela teve essa oportunidade, de ser a mãe de Jesus, e o fez com muito amor, com muito carinho, cuidou muito bem do nosso amado mestre e fez com que cumprisse o que tinha que acontecer com o nosso amado Jesus Cristo. Ela contribuiu com muito afeto, com muito amor, tanto por ele quanto por ela e por nós. Então, quando chegou a hora dela desencarnar e sair do planeta Terra, e então ela se tornou um ser de luz que continuou fazendo o trabalho dela pela humanidade. Ela, hoje, no dia de hoje, Maria, mãe de Jesus, com o seu amor infinito, ela vem auxiliando as pessoas doentes, principalmente as pessoas com câncer. Toda doença que existe no planeta Terra, ela existe para poder auxiliar as pessoas a se enxergar, a mudar o comportamento e enxergar o caminho da luz, o caminho da paz, o caminho da harmonia. O amor dela é tão grande que ela acalenta o coração de quem está passando por essa situação. Todas as doenças que existem no planeta Terra foi criada pela mão da humanidade por causa das atitudes. Quanto mais a gente age direito no bem, a gente tem. E quanto mais a gente age fora do direito, a gente perde o direito. O bem continua no direito, mas nós perde a ligação com o direito. E aí passa a adquirir coisas que não são boas para o corpo físico. E agora que o planeta está passando por uma transição, é hora da gente começar a reavaliar a vida da gente e agir com amor, agir com caridade e ser justo nas suas atitudes. O amor de Maria é tão grande que ela criou uma irmandade que trabalha para a luz, para poder assim auxiliar ela nessa caminhada, de auxiliar nós aqui da Terra encarnados a enxergar o caminho de Deus, o caminho da luz, porque as nossas atitudes precisam ser de acordo com o caminho da luz, porque nós estamos num plano terrestre. Foi Deus que criou esse plano para poder nos auxiliar a encontrar o caminho da luz, caminhar para a luz, caminhar para a paz, caminhar para o amor, caminhar para a caridade, para a justiça, para a gente poder ser feliz. É isso que Deus quer para nós, que nós sejamos felizes, que nós sejamos amigos um do outro, irmão um do outro. E Maria tem uma influência muito grande com isso. Eu, Jeremias, quando a minha filha estava para nascer, eu fiquei assim pensando qual é o nome que eu ia colocar na minha filha. Algumas pessoas falavam assim para mim: cuidado em pôr o nome, porque pode ser um nome muito poderoso e o filho não dá conta. Levei em consideração tudo que falaram comigo, pensei então, aí eu encontrei o nome: Ana Maria Silva Alves. E isso foi orientação de Maria, mãe de Jesus. Só que na época eu não sabia. Aí depois de algum tempo que eu fiquei sabendo que foi ela que me orientou a colocar o nome da minha filha, Ana Maria Silva Alves. A avó da minha ex-mulher, Andréia Silva Alves, chamava Maria. E a minha avó chamava Ana. Então eu coloquei Ana da minha avó e Maria
da avó da minha ex-mulher. Quando eu encontrei esse nome, eu encontrei a Ana, mãe de Maria, e Maria, mãe de Jesus. Esse nome, Ana Maria, surgiu porque eu sempre acreditei na mãe de Jesus. Eu sempre senti um amor muito grande na mãe de Jesus, porque Jesus é o meu guia. Jesus ter vindo aqui para a terra é um plano de Deus, fazer o que ele fez. Todo plano tem a programação. Então foi programado antes de Jesus entrar na terra quem seria a mãe de Jesus, como ela ia chamar, quem seria a mãe de Maria, que é mãe de Jesus. Então isso tudo foi programado. Isso é um plano do nosso Pai Superior. Então foi programado para isso acontecer, para ele vir aqui na terra e entregar a maneira da gente ser feliz, a maneira da gente encontrar com a luz. Isso tudo foi um plano. É um plano perfeito. É um plano que não houve nenhum tipo de erro. Todo plano de Deus é o plano perfeito. As pessoas distorcem as coisas de acordo com aquilo que acreditam. Mas nós, que somos da luz, enxergam as coisas do jeito que ela é. Eu não acredito em nada do que eu estou falando. Por quê? Porque eu estou vendo. Quando a gente não vê como é a coisa, e a coisa é falada com a gente acredita. Eu sinto a presença de Maria, que é Maria que me auxilia a ser amoroso. Eu sinto a presença, a luz de Maria aqui na minha casa. Eu sinto a luz de Jesus no meu coração. Eu sinto a presença de Jesus na minha vida. Então eu não acredito em Jesus, eu não acredito em Maria. Eu confio, eu tenho confiança, eu tenho fé. Um dia eu acreditei, hoje eu não acredito mais, porque o acreditar deixou de ser um acreditar e se transformou numa fé, porque eu tive experiência. Então hoje Maria, mãe de Jesus, ela está fazendo esse trabalho de auxiliar principalmente as crianças, os velhos e os doentes. A doença principalmente é a criação nossa. Então o que ela pode fazer? O que Deus pode fazer? Deus não pode chegar aqui e tirar a doença de nós. Por que ele não pode fazer isso? Porque nós escolhemos ter essa doença. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui, ele curava. Mas toda a cura que ele fez para demonstrar e ensinar para nós o caminho da fé. Então agora que a terra está passando por uma transição, todas as doenças, todas as maldades que existem da terra, está saindo da terra. Por que ela está saindo da terra? Porque a terra está passando por uma transição. Está saindo da guerra para a paz, do ódio para o amor. Então todas as doenças estão saindo da terra. Todos os conflitos estão saindo da terra. E todos os espíritos encarnados, vivenciando a vida, que não estão conseguindo entrar nessa frequência do amor, da paz e da harmonia, também vai sair da Terra e vai para um planeta onde ainda é permitido, porque eles querem continuar praticando essas atitudes, até eles aprenderem que o amor, a paz, a harmonia é o único caminho. Eu já aprendi que o amor, a caridade e a justiça é o único caminho. E quando a gente aprende, a gente muda o comportamento. Como que a gente muda o comportamento? A gente não vai ser santo, não. É simplesmente na hora que for agir, toda a atitude sua é ter amor, caridade e justiça. Toda! É toda a atitude. Na hora de você comer, se a personalidade do gosto quer que você come alguma coisa que vai te prejudicar a sua saúde, não coma. Não coma. Por que você não vai comer? Porque você vai estar agindo com amor, com caridade e com justiça. Falar mal de uma pessoa, não fale. Por quê? Porque você está agindo com amor, com caridade e com justiça. Essa é a maneira da gente agir aqui tranquilo. Porque a todo segundo você tem a oportunidade de agir com amor, caridade e justiça.
E isso faz com que cria o amor, a caridade e a justiça dentro de você. É a frequência da nova terra. Então toda vez que você for falar, expressar para alguém e dar alguma coisa para alguém, vai sair de você amor, caridade e justiça. Porque você já criou. Lembre-se disso. Você está escondido de todo mundo, mas nunca está escondido de Deus. Você pode fazer o que for escondido de todos os seres humanos, mas de Deus você não está escondido. Então agora é hora da gente procurar as atitudes mais íntimas da gente e procurar corrigir. Adaptar ela com amor, caridade e justiça. Essa é a maneira da gente criar a frequência para poder a gente fazer parte da nova terra. E Maria, mãe de Jesus, está nos auxiliando a fazer isso. Maria, mãe de Jesus, está o tempo todo nos auxiliando. O que a luz de Maria me incentiva a falar, a dizer, é isso. Eu não conhecia amor, caridade e justiça da maneira clara que hoje eu estou vendo. Eu sabia que existia o amor, eu sabia que existia a caridade e sabia que existia justiça, mas eu não entendia como é agir com amor. Eu não sabia agir com caridade, com justiça, como fazer. Aí Maria, mãe de Jesus, me ensinou o que é amor, me ensinou o que é caridade, quando é o amor, quando é caridade e quando é justiça, e para que serve a justiça. Maria, a luz de Maria me ensinou. A luz de Maria me ensinou que amor é para todos, sem distinção. A luz de Maria me ensinou que a caridade não é para todos, é para aqueles que precisam. A luz de Maria me ensinou que a justiça é o equilíbrio na hora de agir com amor, na hora de agir com caridade. A justiça equilibra. Você vê o que é justo e equilibra. Então a justiça é o equilíbrio. A luz de Maria que me ensinou. Eu não conhecia. Depois que eu conheci a luz de Maria, que eu fiquei sabendo da luz de Maria, do que ela está fazendo hoje. Porque para mim Maria foi só a mãe de Jesus. E pronto, acabou. Mas depois que eu fiquei sabendo que, depois que ela desencarnou, que ela saiu do planeta Terra, ela continuou fazendo o trabalho dela de amor pela humanidade, porque ela vinha aqui na Terra. Ser mãe de Jesus é um amor imenso, porque Jesus veio trazer uma maneira de tirar a gente dessas ilusões do planeta Terra. Então foi um amor muito grande dela em vir e ser a mãe de Jesus, que ensinou o caminho do amor, o caminho da verdade, o caminho do perdão, o caminho da caridade, o caminho da justiça. Tudo isso Jesus veio ensinar para a gente. E foi Maria, mãe de Jesus, que trouxe ele até aqui. Tudo isso com a permissão do nosso Pai Superior, porque foi um plano do nosso Pai Superior. O nosso Pai Superior criou o plano. Maria e Jesus executou o plano. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de ascensionar, de sair do planeta consciência do que é o planeta e poder auxiliar mais irmãos lá para frente, aprender a amar e a servir. Graças a Maria, mãe de Jesus, graças a Jesus, graças ao plano do nosso Pai Superior. Então eu tenho a luz de Maria que me auxilia a falar para os nossos queridos irmãos, que me auxilia nessa missão que eu tenho de auxiliar os meus queridos irmãos a enxergar o caminho, a verdade e a vida. O caminho é agir com a verdade. A vida é a vida eterna que você vai conquistar quando sair desse círculo de nascimento e morte. Meu nome é Jeremias Dias Alves. Minha missão é o auxílio no despertar com a ciência. E que sejamos felizes!